Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao On Market. Daqui fala o vosso trader Gideão e estamos de volta para os conteúdos no YouTube. Faz bastante tempo que estamos sem atualizações aqui no nosso canal, mas hoje temos a oportunidade então de ter uma atualização daquilo que são as próximas etapas para o ano 2026. Pessoal, sabemos nós que estamos a terminar o primeiro trimestre, né, de 2026 e foi essencialmente marcado por muita turbulência, guerras e tudo mais, conflitos regionais, geopolíticos, e isso tem afetado muito a vida dos traders, as negociações, a estabilidade das moedas, principalmente do dólar. Então conseguimos ter um respaldo mínimo de que a guerra a nível do Irão já está a começar a ter algum rumo positivo. Embora ainda há hostilidades na zona, ainda há uma batalha incrível pelo petróleo, pela passagem do petróleo no Estreito de Hormuz, e isto não nos aparta de poder viver ainda algumas oscilações ou indiferenças, né, a nível das paridades cambiais. No entanto, o dólar manda no mundo, ou seja, o dólar é que sustenta, é que praticamente dá direção às outras moedas. A maior parte dos ativos cambiais são todos eles quase que governados pela estabilidade ou instabilidade do dólar. Os Estados Unidos ainda é soberano no mundo. Então este vídeo tem uma oportunidade, temos um desconto de Páscoa, 50% off na God Founder Trader, e acho que é a melhor oportunidade para os traders que querem iniciar com uma mesa de $5.000, $10.000 ou 15 a um valor baixo, né? A um valor bastante favorável para a sua mentalidade, bem como também se calhar para a sua gestão financeira. No entanto, como a guerra no Irão já afetou o mundo e quanto tempo o conflito ainda pode durar, aqui temos várias notícias que é importante as pessoas lerem e leva-nos a ter um entendimento daquilo que pode vir a ser a guerra. Então, vamos observar a trade de hoje. Estamos de volta para o segundo trimestre de 2026. 3 meses é suficiente para um trader ter resultados incríveis dentro de um ano. Ok? Dentro de um período anual. Não precisas de 8 meses, precisas apenas de 2, 3 meses e consegues pegar os resultados. Então, primeiramente fomos para o daily, onde nós definimos o nosso bias, ou seja, o bias é a direção, e esta foi definida a partir do gráfico diário. Não obstante nós termos o bias, não implica que o preço tem essencialmente a obrigação de fechar na direção pela qual nós estávamos a prever que as negociações vão estar dirigidas, né? Nesse caso estamos para vendas, estamos em vendas desde quinta-feira. Sexta-feira confirmou-nos venda, mas nós operamos no Euro Used, isto sim, aqui. Então nós estávamos a vendedores a nível do Euro Used desde quinta-feira, ok? Foi definido a nossa venda e esta foi de alta probabilidade porque o preço retirou este buy side liquidity, ok? Então nós consideramos isso como um bias, né, de alta probabilidade, ok? Houve a intenção de mitigação de um PD Array ou ainda de um swing high, nesse caso. Então, sexta-feira houve vendas e também desde o domingo já tínhamos a previsão de que o preço chegaria no mínimo aqui no Previous Weekly Low, ou seja, este foi o low da semana passada. Previous Weekly Low era o nosso primeiro Drawn on Liquidity para segunda-feira, ok? Era o nosso primeiro Drawn on Liquidity e um outro Drawn on Liquidity próximo seria este Swing Low aqui. Seria este Swing Low que temos aqui. Não sei se o preço já tirou, mas acredito que não. Acredito que ainda não capturou este Swing Low. Está a alguns pips de capturá-lo. Agora na ação de Nova York. E estes eram os objetivos da trade, né? Estes eram os objetivos da nossa trade. Hoje
E com isso, então, nós fomos para 1 hora. No gráfico de 1 hora, essencialmente, eu quis saber qual é o nosso dealing range. Qual é o nosso dealing range? Onde é que estamos a negociar? Ok? Após saber onde é que estava a negociar, neste caso foi deste high, ok? Deste high não foi, deixa-me lá ver qual foi o high. Ok, foi deste high até neste low, ok? Este foi o nosso dealing range. Era neste intervalo de preço em que nós estávamos a negociar, ok? Dado que este intervalo, né, ele compreendia exatamente a um high formado na seção de Nova York e um low formado na seção da Ásia, então nós consideramos isso um dealing range incompleto, ou chamado então por nós o DRI. Tivemos um DRI no low. Então, o que o DRI no low significou para nós? Significou que as oportunidades elas viriam a acontecer no mínimo a partir deste nível de 0,25. Ok? A partir deste nível nós poderíamos ver oportunidades acontecendo. Não obstante, não era impossível dele chegar também a 50% do nosso dealing range. Então era aqui onde nós esperávamos oportunidades, ok? Prontos. Fomos essencialmente para o 4 horas, ok? Fomos essencialmente para 4 horas, não preciso de 3 horas nem 2 horas. E em 4 horas eu procurei ver primeiro quais são as possíveis oposições que eu tenho para uma venda, ok? A partir do meu dealing range no tempo gráfico de 1 hora. Quais eram as possíveis oposições que eu tive? Então vou olhar à minha esquerda, eu não tenho nenhuma oposição. Isto é low das 5 horas, ok? De segunda-feira. Aqui eu não tive nada a não ser este bias aqui, que é um bias falso, e liquidez aqui no EuroUSD, porque foi formado em nação da Ásia, nação asiática, ok? Um bias comprador em 4 horas. Então automaticamente eu tinha uma possibilidade a mais de venda, ou seja, eu tinha a oportunidade de vender sem a necessidade do 1 hora demonstrar-me uma liquidação, ok? Sem a necessidade do gráfico de 1 hora demonstrar-me uma liquidação horária, tal como esta que aconteceu aqui, onde a vela das 2 horas retirou o high da vela das 1 hora, ok? Aqui a vela das 2 retirou o high da vela das 1 hora e a Ásia tinha essencialmente mais do que 21 pips, ok? A Ásia tinha mais do que 21 pips. Então, quando isso acontece, geralmente eu estou a considerar a Ásia também como um PD Array, ou seja, ela funciona como um PD Array. Significa que não existe a obrigatoriedade, por vezes, do preço retirar a liquidez oposta antes de dar o movimento. Então, com isso, o que aconteceu? Foi simples. Se eu ver em 4 horas, eu já tinha um PD Array, que é essa vela, essa order block das 9 horas de Nova York. Mas, se eu fosse aqui em 1 hora, eu já tinha aqui a minha order block por marcar, ok? Então, esta era uma possível zona de venda. Com isso, o que eu necessitava? Eu podia fazer duas coisas. Executar em 5 minutos, caso houvesse uma liquidação horária, ou também poderia executar em 15 minutos. Por que motivos? Porque o gráfico de 4 horas, ou o tempo gráfico de 4 horas, não me demonstrou qualquer oposição ao meu bias. Então, se fosse em 15 minutos, após o preço retirar este high aqui, ok? Após o preço retirar este high, tirou o high, depois tirou aqui o low, ok? Tirou aqui o low, fez o Market Structure Shift, eu poderia diretamente vender aqui. Diretamente no fechamento desta vela, eu podia vender, ok? E podia colocar o meu stop loss aqui por cima da Ásia, dado que era, então, uma seção asiática considerada como PD Array. Eu podia vender até, primeiramente, no Previous Weekly Low, como primeiro alvo,
e a posterior poderia estender o alvo, talvez até aqui abaixo ou no máximo em 2R. No máximo em 2R. 2R eu podia estender o alvo. Então esta seria a possível execução em 15 minutos. E caso eu quisesse executar em 5 minutos, eu entraria simplesmente no meus 5 minutos e iria ver a liquidação, ok? A liquidação que houve e iria vender nos últimos 15 minutos da vela. Então tenho aqui 2h45, 2h50, 2h55. A partir daqui diretamente eu podia vender e colocar o meu stop loss aqui por cima da Ásia ou arredondaria para 10 pips no máximo. E o meu target final seria o Previous Weekly Low, diretamente. O primeiro target desta segunda-feira. No entanto, não obstante que 4 horas não demonstrou nenhuma imposição, então eu novamente podia vender nos 15 minutos, depois de retirar-se aqui o Previous Weekly Low, né? Eu aqui já era na nação de Nova York, eu tinha aqui a vela das 7, vela das 8 e das 9, né? Quero vender a partir das 8, 9, 10, no máximo. Então, o que eu espero? Se 4 horas não está a demonstrar oposição, eu posso esperar com que em 15 minutos me demonstre, né? Uma liquidação feita num swing high, alguma coisa do gênero. E eu poderia simplesmente procurar um PD Array, tal como aqui este Fair Value Gap, sem precisar de liquidação horária, né? Poderia colocar aqui a minha ordem de venda, aqui pode ser nos últimos 15 minutos da vela ou simplesmente logo que ele mitigar o PD Array, e podia proteger bem a minha entrada aqui por cima e faria a venda número 2 do dia até ao swing low. Estamos agora, então seriam duas entradas que totalizariam 5R. No entanto, a entrada prioritária foi esta da sessão de Londres da manhã, era mais clara e a que nos acometia diante do gráfico no momento. Então, pessoal, essas foram as trades do dia de hoje. Acreditem, vamos ter mais conteúdos do gênero, abordando então esse momento de bastante tensão que o mundo está a viver. Não fiquem distantes, pessoal, façam do vosso passado uma experiência valiosa, ok? On Markets, estamos juntos. Foi!